Oi, crianças, tudo bem com vocês, turminha? Vamos começar então mais uma aula de português. Hoje é dia 17 de maio de 2021. Estamos iniciando mais uma semana. Que seja uma semana abençoada, que seja uma semana feliz e que nós tenhamos muitos aprendizados com as nossas aulas que vão começar agora. Pega lá o seu material, corre, vem aqui ficar juntinho comigo, que as explicações da nossa aula de hoje vai começar. Vamos lá? Na página 58, no ícone Tempo de Leitura e Oralidade, questão 1 diz assim: leia as curiosidades da tirinha. A primeira tirinha é sobre o pássaro soldadinho do Araripe. Vivo na Chapada do Araripe, no Ceará. Sou o guardião das águas. Preciso ser preservado. Essas três informações formam a tirinha do pássaro soldadinho do Araripe. Vamos ver o próximo. Periquito cara suja. Vivo na serra de Baturité, no Ceará. Estou em extinção. Preciso ser preservado. Vocês sabem o que é um animal que está em extinção? Quando a sua espécie está ameaçada de desaparecer da nossa natureza. Isso acontece por causa do desmatamento, isso acontece por causa da destruição dos ninhos, ou também pela caça ilegal dessa espécie. As quantidades vão diminuindo na natureza até tornarem-se extintos, ou seja, até não existir mais. Então, essas duas espécies de pássaros, elas precisam ser preservadas para que não entrem em extinção. Questão 2, da 59. Converse com os seus colegas sobre: onde vive o soldadinho de Araripe, vocês sabem? Onde vive o periquito cara suja? Vocês já viram algum desses pássaros? Vamos conhecer um pouquinho sobre ele. O pássaro soldadinho do Araripe. Observem as características desse pássaro. Olha só, em sua cabeça, ele tem como se fosse uma boinazinha, né, vermelhinha. Isso refere-se ao nome soldadinho. Por que do Araripe? Segundo seus descobridores, o soldadinho do Araripe é encontrado somente nos municípios de Barbalha, Crato e Missão Velha, todos os municípios do Ceará, e fica na região do Araripe, por isso que é chamado de soldadinho do Araripe. O periquito cara suja, olhem bem para a carinha dele. Essa é uma característica bem marcante desse periquito para diferenciá-lo de outros. O periquito cara suja é uma ave exclusivamente nordestina que já foi encontrada em muitos estados da região. No entanto, devido à destruição do seu habitat, as florestas serranas e a captura ilegal de animais silvestres, atualmente ocorre em apenas 3 pontos do estado do Ceará. Mais na frente, o nosso texto vai trazer os 3 pontos aonde nós podemos encontrar esse pássaro aqui no Ceará. Questão 3. O que essas aves têm em comum? Pelas tirinhas, os textos das tirinhas, as informações que lá estão. Eles têm em comum porque estão em extinção? Eles têm em comum porque são guardiãs das águas? Ou essas aves têm em comum porque precisam ser preservados?
Agora, no ícone tempo de escrita, questão 1. Faça uma tirinha sobre a preservação das aves em seu município. Aqui nós temos um espaço, mas eu fiz uma busca no site Wikiaves, que traz informações sobre algumas aves que foram encontradas e que são encontradas no município de Eusébio, que é o nosso município. Nós vamos conhecer alguns desses pássaros e, se você tiver curiosidade, você pode visitar esse site que você vai encontrar diversas informações sobre vários tipos de aves. Nós temos a garça vaqueira, carrapateiro, jandaia verdadeira, urubu de cabeça amarela, suiriri cavaleiro, rolinha de asa canela, bem-te-vi rajado, saí azul. Aqui são algumas espécies. Se vocês visitarem o site, vocês vão encontrar muitos outros, cada um com uma beleza espetacular. Na página 60, no ícone Tempo de Leitura e Oralidade, diz assim: leia sozinho, silenciosamente. Agora, essa é a minha proposta. Depois você vai ler para a mamãe. E se você preferir, você também pode ler para mim através de um áudio. Eu adorarei te escutar, viu, crianças? O texto é esse: aves em extinção no Ceará. O soldadinho do araripe e o periquito cara suja são aves do Ceará. O soldadinho do araripe vive na Chapada do Araripe, entre os municípios de Missão Velha, Barbalha e Crato. O periquito cara suja vive na região do maciço de Baturité, nas cidades de Guaramiranga e Pacoti. Essas aves estão sendo preservadas pela ONG Alcacis, que ajuda na preservação de aves no Ceará. O Ceará tem 463 aves diferentes. E olha só, gente, 20 espécies dessas aves estão ameaçadas de extinção. Depende de mim, depende de você, as nossas boas atitudes com a natureza é que vai ajudar a manter viva todas as espécies para que nenhuma entre em extinção. Então, nesse texto, nós vimos aqui os lugares onde o periquito cara suja é encontrado, já que ele é um pássaro característico somente do Nordeste. Ele é encontrado no maciço de Baturité, Guaramiranga e Pacoti. Questão 2, da página 61. Converse com seus familiares sobre as aves citadas no texto, que é o periquito cara suja e o soldadinho de araripe. Vocês já conheciam? Vocês já viram? Tem alguém que tem algum pássaro em casa? É semelhante a algum deles? O local onde eles vivem, acabamos de ouvir nos nossos textos, a relação entre as características das aves e os seus nomes. A característica parecida que eles dois têm, qual é? É a sua cabecinha vermelha, né? Qual a situação dessas aves? A situação dessas aves é que elas estão sendo ameaçadas de entrar em extinção, que a gente precisa protegê-los. E o que devemos fazer para evitar a extinção dessas e de outros animais? Evitar a caça, evitar o desmatamento, evitar destruir os ninhos. Tudo isso são atitudes que eu posso fazer e vocês também. E qual a finalidade desse texto que vocês leram silenciosamente
e que eu tenho certeza que vocês também vão ler para mim. Qual a finalidade dele? Está convidando, divertindo, informando ou ensinando regras. Apenas uma alternativa está correta, hein? Agora realizem as suas atividades com muito capricho, pois você é especial. Beijos e até a nossa próxima aula.